STF tem placar de 7-2 para condenar Fernando Collor. Sessão continuará nesta quinta-feira 25 com voto da presidente da Corte, Rosa Weber. Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram para absolver o ex-senador. O Supremo Tribunal Federal, STF, tem um placar de 7 votos a favor e 2 contra para condenar o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor, 73 anos, por crimes envolvendo a BR Distribuidora. O julgamento ainda não acabou, pois falta o voto da presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e a definição das penas a serem impostas. Definida a condenação e as penas, ainda cabe recurso ao próprio STF, e por isso Collor não será preso agora. O Supremo retoma o caso nesta quinta-feira 25. A sessão desta quarta-feira foi a quinta a analisar a ação penal contra Collor. Até o momento, 4 ministros acompanharam integralmente o relator Edson Fachin para condenar Collor pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia. O ministro André Mendonça entendeu que não houve crime de integração de organização criminosa, mas de associação criminosa, cuja pena é menor. Ele concordou quanto à condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa posição foi seguida por Dias Toffoli. Nunes Marques votou pela absolvição para todos os crimes. O ministro entendeu que não foi possível comprovar os fatos imputados pela acusação. Esse entendimento foi acompanhado por Gilmar Mendes. Fachin votou para fixar uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. A maioria de votos favorável à condenação havia sido formada na sessão da última quinta-feira, 18. Procurado pela CNN no dia, Fernando Collor enviou a seguinte declaração por meio de sua assessoria. Estou chocado. Na ocasião, o advogado de Collor, Marcelo Bessa, disse o seguinte. A defesa reitera sua convicção de que o ex-presidente da República Fernando Afonso Collor de Mello não cometeu crime algum, e tem plena confiança de que até a proclamação do resultado final que essa convicção vai prevalecer. Entenda o caso. O caso em julgamento é uma ação contra Collor por supostos recebimentos de propinas em contratos da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. As investigações começaram na Operação Lava Jato. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. A Procuradoria-Geral da República, PGR, acusou o ex-presidente e seu grupo de terem recebido 30 milhões de reais em propina. De acordo com a denúncia, a suposta organização a qual Collor pertenceu teria recebido vantagens indevidas em contratos da BR Distribuidora em um suposto esquema que envolveria a influência do, então senador, para indicações estratégicas na empresa. A denúncia foi apresentada em 2015 pela PGR e aceita em 2017 pela segunda turma do STF. Além da prisão, o relator propôs que Collor seja condenado a pagar multa de cerca de 1,7 milhão de reais, em valores corrigidos pela inflação, e interdição para exercício de cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Além de Collor, respondem à ação Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, apontado como operador particular e amigo de Collor, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, apontado como diretor financeiro das empresas do ex-senador. O relator votou também para condenar os outros 2 réus. Bergamaschi a uma pena de 8 anos e 1 mês de reclusão, e Amorim a uma pena de 16 anos e 10 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado. Fachin votou para determinar o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos em 20 milhões de reais. Conforme o relator, o valor deve ser pago por Collor, Bergamaschi e Amorim. Relator. Para Fachin, ficou comprovado que Collor recebeu 20 milhões de reais como vantagem indevida para facilitar a construção de obras da UTC Engenharia na BR Distribuidora. Os valores, segundo o relator, passaram por lavagem para ocultar sua origem ilícita. Os fatos se deram, conforme o ministro, por meio da constituição de um grupo organizado, destinado à prática de crimes no âmbito da BR Distribuidora por meio dos quais auferiram vantagem indevida de natureza pecuniária. Em minuciosa análise dos dados obtidos por quebra de sigilo bancário dos acusados, os peritos da Polícia Federal lograram reproduzir o caminho perseguido pelos valores depositados em espécie nas contas correntes de ambas as empresas e demonstrando que o destinatário de tais recursos era o acusado então senador, tendo as pessoas jurídicas utilizadas para dar aparência de licitude ao produto do delito anterior, afirmou o relator.
Em seu voto, Fachin disse que, para garantir o distanciamento dos atos que levaram à obtenção das vantagens indevidas, Collor contou com a participação do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, o qual era responsável por aproximar diretores da BR Distribuidora S.A. e representantes das sociedades empresárias dispostas ao pagamento de propina, bem como arrecadar os recursos devidos em favor do grupo. Nessa tarefa e no exclusivo interesse do senador da República Fernando Afonso Collor de Mello, atuou também o acusado Luiz Pereira Duarte de Amorim, a quem cabia o efetivo recebimento das parcelas de vantagens indevidas destinadas ao primeiro, executando ainda os atos materiais voltados à ocultação da origem dos recursos e disponibilização para posterior utilização como se lícitos fossem. Conforme o relator, as provas trazidas pela acusação confirmam que Collor exercia um controle sobre a presidência e diretorias da BR Distribuidora. Foram apreendidos documentos na casa do ex-senador e no escritório do doleiro Alberto Youssef, além de trocas de mensagens e de e-mails. A influência de Collor teria viabilizado, segundo Fachin, a assinatura de 4 contratos da construtora UTC com a BR Distribuidora para a construção de bases de combustíveis pelas quais o ex-senador teria recebido as propinas. Divergências. Primeiro a divergir e votar pela absolvição. O ministro Nunes Marques entendeu que as acusações se basearam em delações premiadas e que a PGR não trouxe provas suficientes para confirmar as imputações. Não há como se considerar comprovada a tese acusatória de que teria havido na espécie a sustentada negociação de venda de apoio político para indicação e manutenção de dirigentes na BR Distribuidora, tampouco que a suposta negociação tivesse por finalidade viabilizar prática de desvio de dinheiro público, afirmou. Inexiste lastro probatório suficiente para a comprovação de que 4 contratos da BR Distribuidora e UTC tenham se concretizado conforme a acusação. Outro a votar pela absolvição foi Gilmar Mendes. Em seu voto, ele fez diversas críticas às acusações contra Collor, por terem partido de delação premiada do doleiro Alberto Youssef. O ministro também criticou a Operação Lava Jato e seus ex-integrantes, como o senador e ex-juiz Sérgio Moro, União Brasil PR, e o deputado cassado Deltan Dallagnol, Podemos PR. O que dizem as defesas? Em 11 de maio se manifestaram os advogados dos réus que pediram a absolvição do trio. Eles argumentaram que há falta de provas para sustentar as acusações. Defendendo Collor, o advogado Marcelo Luiz Ávila Bessa disse que a PGR não apresentou prova de que o político tenha feito indicações sob suspeita. O presidencialismo de coalização, muitas vezes, faz com que as forças políticas queiram participar da indicação na administração pública. E isso não constitui ilícito algum, constitui mera prática da política como entendemos, disse. Bessa também afirmou que a ação não pode levar à condenação do ex-presidente porque não houve nenhum esforço probatório por parte do Ministério